A cidade do Vaticano é menor do que muitos campos de golfe americanos, mas possui uma variedade de infraestrutura urbana que quase ninguém esperaria. Há uma rede de telecomunicações complexa, agências dos correios, gráficas e uma ferrovia nacional. Essa ferrovia percorre 300 metros, acessando a nação soberana por meio de um portão de ferro de 16 metros, cravado em antigas muralhas de pedra. Quando um trem está para chegar, o portão leva quase um minuto para abrir antes de voltar automaticamente à sua posição assim que o trem passa. Um nível de precisão de engenharia que permeia todo o projeto, um projeto que não saiu barato. Os jornais da época de sua construção chamaram essa ferrovia de a mais cara por metro de trilho já construída, o que faz sentido quando se considera que ela precisava atravessar uma das cidades mais carregadas de história do mundo. Então, por que eles a construíram? E como uma ferrovia opera dentro de um dos menores países do mundo? Fique ligado para descobrir enquanto exploramos a história da Ferrovia do Vaticano. Eu sou Ryan Sokash, seu apresentador, e você está assistindo ao TIS History. Para entender por que a cidade do Vaticano precisava de uma ferrovia, é preciso saber como ela virou uma nação. Por cerca de 1000 anos, a Igreja Católica, com sede em Roma, controlou um vasto território que se estendia pelo centro da Itália. Essas terras, conhecidas como Estados Papais, deram à Igreja sua independência política e sua base econômica. Esse arranjo durou por séculos, mas na década de 1860 a Itália decidiu se unificar. E com isso, o mosaico de reinos e territórios independentes da península foi consolidado à força em uma única nação moderna, e os Estados Papais ficaram diretamente no caminho desse projeto. E se avançarmos para setembro de 1870, quando as tropas italianas entraram em Roma para reivindicar a cidade como capital da sua recém-unificada nação, a Igreja correu o risco de perder sua influência e, por isso, reagiu. De fato, o Papa da época se refugiou no complexo do Vaticano, com 110 acres na margem oeste do rio, uma área murada com palácios, jardins, igrejas, e a partir dali ele se recusou a reconhecer o recém-formado governo italiano. Seus sucessores manteriam exatamente a mesma posição por pelo menos os próximos 59 anos. Embora o impasse só tenha terminado em 1929, quando Mussolini, veja só, e o secretário de Estado do Vaticano assinaram um tratado em Roma, reconhecendo a cidade do Vaticano como um Estado independente. E assim nasceu a menor nação do mundo. Agora, curiosamente, enterrada no tratado que permitiu isso, havia uma cláusula que pode parecer modesta diante da fundação de um novo país. Basicamente, a Itália concordou em construir uma nova estação ferroviária dentro da cidade do Vaticano e depois conectar essa estação ao restante da rede. E o motivo não era cerimonial. Veja, o novo país só podia receber mercadorias pela Itália. Um estado que depende do vizinho para isso não é realmente independente. E a cidade do Vaticano, por sua vez, com apenas 110 acres, sem terras agrícolas, sem indústria de verdade, produção de alimentos ou produção de combustível, dependia totalmente da Itália para tudo o que precisava para funcionar. Então, nesse contexto, uma ligação ferroviária nacional direta significava que o Vaticano poderia se abastecer e mover seu chefe de Estado sem nunca, tecnicamente, pisar em solo italiano. E em termos diplomáticos, essa distinção era tudo. O planejamento da construção iniciou semanas após o tratado. Altos funcionários italianos foram ao Vaticano com engenheiros do Vaticano, passando horas medindo declividades e debatendo rotas. Porém, o que encontraram não era simples. Lembre-se, a cidade do Vaticano, assim como Roma, é um aglomerado denso de edifícios centenários, e nenhum deles é realmente dispensável. Para piorar, os poucos locais adequados que eles encontraram tinham seus próprios problemas. Então, o local que eles acabaram escolhendo para a estação, na parte sul do terreno, entre uma praça aberta e o palácio do governador, ficava significativamente mais baixo do que a estação italiana do outro lado do muro. Seriam necessárias grandes obras de terraplenagem para elevar o terreno do Vaticano à altura adequada. No lado italiano, havia um vale diretamente abaixo daquela estação e do muro do Vaticano,
o que também exigia a construção de um viaduto especialmente projetado para atravessá-lo. E talvez o fato mais difícil fosse que o antigo muro do Vaticano precisaria ser fisicamente perfurado para permitir a passagem dos trilhos. Então, com os planos prontos, em 3 de abril de 1929, as equipes de trabalho chegaram para iniciar o projeto. O projeto teve 9 meses de prazo e ficou sob responsabilidade de engenheiros ferroviários italianos que trabalhavam por meio de empreiteiros privados. Antigos edifícios que ocupavam a área na cidade do Vaticano haviam sido demolidos nos meses anteriores, assim como os prédios do outro lado do muro também precisaram ser derrubados. E, uma vez que isso foi resolvido, começou a construção da parte mais substancial da linha, o viaduto. Ele é composto por 8 arcos de alvenaria, cada um com 15 metros de vão, sustentando os trilhos a cerca de 11 metros acima do fundo do vale. De forma controversa, pelo menos do ponto de vista de hoje, a alvenaria perfurada é decorada com os emblemas do Estado fascista de Mussolini, que, devo acrescentar, financiou a construção, um detalhe que tende a não aparecer na literatura turística. O arquiteto do terminal foi Giuseppe Momo, já bastante conhecido dentro do Vaticano por uma encomenda anterior à escadaria em espiral de dupla hélice no museu, que, claro, é uma das escadarias mais fotografadas do mundo. A orientação recebida para o terminal foi direta. O edifício deveria ser digno dos arredores. Para alcançar esse objetivo, Momo trabalhou dentro do estilo italiano do século XVI, e o resultado final foi uma maravilha por si só. Ao ser concluída, a estação media 60 jardas por 20, feita de mármore branco e projetada para harmonizar com os edifícios centenários ao redor. O salão central tinha arcos e colunas, com uma sala de recepção para dignitários da igreja de um lado e outra para diplomatas visitantes do outro. Enquanto as alas abrigavam funcionários e guardas, as salas centrais tinham varandas para bandas cerimoniais. Do lado de fora, uma fonte ficava no pátio em frente à entrada, onde 2 painéis de relevo em pedra ladeavam a fachada. Um retratando o barco de pesca de São Pedro e o outro um carro de fogo com 4 cavalos subindo em direção ao céu. Esta estação, simbolicamente falando, foi projetada para chegadas de grande importância, embora a forma como a logística funcionava também seja interessante. Dentro dos muros, os trilhos se dividiam em 4, 2 linhas principais de plataforma e 2 desvios de carga sem saída. Uma locomotiva de manobra permanecia estacionada no lado italiano do portão. O único trabalho dessa locomotiva era desengatar os vagões dos trens que chegavam pela linha principal e empurrá-los pelo portão, um de cada vez. Apesar da linha cruzar uma fronteira internacional, não havia inspeções alfandegárias nem impostos de importação em nenhuma direção. As mercadorias eram classificadas e despachadas por um escritório de importação e exportação dentro da estação. Além do pátio de trilhos, um túnel se estendia por 316 pés dentro dos jardins do Vaticano para a manobra de retorno. Com tudo pronto, em 5 de dezembro de 1932 foram realizados testes práticos. Engenheiros dos 2 lados percorreram os trilhos juntos em cerimônia de entrega, enquanto a licitação era consignada às ferrovias estatais italianas para a gestão operacional. A partir desse momento, o Vaticano seria dono da infraestrutura do seu lado do muro, enquanto a Itália operaria os trens. O que na época se tornou a ferrovia mais cara do mundo por metro de trilho, teve seu momento inaugural em março de 1932, quando um vagão-plataforma, carregando blocos de pedra decorativa, foi desacoplado da linha principal e empurrado manualmente pelo portão. A cerimônia oficial de inauguração aconteceu 2 anos depois, em 2 de outubro de 1934. O homem que presidiu a rede durante seu auge foi Michele Ricci, perdoe minha pronúncia. Nomeado em 1940 chefe do escritório de cargas do Vaticano, também assumiu o comando de todos os movimentos de trens na estação. Ele comandava toda a operação praticamente sozinho. Apesar da pouca documentação, a maioria das fontes indica que, no auge, a média era de cerca de um trem de carga por dia. Um artigo de 1961 observou que isso era suficiente para manter o trabalhador totalmente ocupado. O artigo detalhou que esse trabalhador se inspirava diariamente nos 2 painéis de relevo esculpidos na fachada da estação,
visíveis da janela de seu escritório. E embora um embarque de trem de carga por dia possa não parecer muito, é preciso lembrar que tudo o que passava pelo portão era fundamental para uma estação sem produção doméstica. Alimentos, combustível, materiais de construção, correspondências, além de pacotes beneficentes recebidos do mundo todo para serem redistribuídos pela rede de assistência do Vaticano, tudo sob responsabilidade de Mikkel. Na maior parte do tempo, o sistema funcionava, mas depender de uma única linha férrea mostrou-se perigoso. No dia 11 de janeiro de 1938, um incêndio começou em um armazém ao lado de 14 vagões-tanque de gasolina estacionados no pátio da estação. Felizmente, os bombeiros do Vaticano apagaram o incêndio antes que ele atingisse os tanques. Mas a imaginação do que poderia ter acontecido foi suficiente para criar um estado de hipervigilância. Um tipo de cautela que só ficou mais extrema quando a Segunda Guerra Mundial começou, já que a guerra trouxe problemas ainda menos controláveis. Por exemplo, em 5 de novembro de 1943, um avião lançou 5 bombas nas proximidades da estação. 4 explodiram, com a primeira tão próxima ao prédio da estação que causou danos estruturais. O ateliê de mosaicos ao lado foi atingido. As janelas da Basílica de São Pedro foram destruídas e todos os países envolvidos negaram responsabilidade. Ninguém foi oficialmente identificado como culpado. Então, embora não saibamos quem danificou o Vaticano, um canto da estação foi deixado deliberadamente, sem reparo depois, como um lembrete até os dias de hoje. O segundo episódio na guerra foi mais silencioso, porém diplomaticamente mais perigoso. No final de 1944, durante as campanhas de bombardeio dos aliados contra Roma, a cidade do Vaticano descobriu um trem militar alemão carregado de munições estacionado em sua linha férrea, bem ao lado da estação. Isso mesmo, o menor estado soberano do mundo, oficialmente neutro, tinha um carregamento de armas em sua única ligação ferroviária em um dos momentos mais violentos da campanha italiana. No início da década de 1960, a diferença entre o propósito original da ferrovia e o que ela realmente fazia havia se tornado uma curiosidade constante na imprensa. As salas cerimoniais para diplomatas e as áreas privadas para chefes de Estado ficavam quase sempre vazias e sem uso. Embora isso tenha mudado, em 4 de outubro de 1962, quando o Papa decidiu se tornar o primeiro Papa em 100 anos a viajar de trem. Ele estava partindo em uma viagem de ida e volta de 400 milhas para visitar vários santuários. Agora, o Vaticano tinha um vagão-trono construído especialmente para esse tipo de viagem, embora ele tenha ficado sem uso por tanto tempo que foi considerado inservível. Assim, sem material rodante disponível, o presidente italiano interveio para emprestar a ele seu trem pessoal de 9 vagões. E com isso, o Papa conseguiu completar a viagem. Relatos contam que, ao partir da estação do Vaticano, o Papa se inclinou na janela e acenou para mais de 200 pessoas na plataforma. Milhares de pessoas alinharam-se ao longo do trajeto, passando por cidades e vilarejos rumo ao norte. Fora essa viagem, a linha teve uso ocasional nas décadas seguintes. Nessa época, viagens aéreas já eram padrão para o chefe de Estado em viagens internacionais. E com isso, o propósito original da ferrovia passou de prático para, no máximo, simbólico. Na época, como no resto do mundo, o transporte rodoviário de cargas era mais barato e flexível que o ferroviário. À medida que o movimento ferroviário diminuía quase a zero, parte do prédio da estação foi convertida em uma loja duty-free, acessível apenas a residentes, funcionários e diplomatas do Vaticano. Em outras palavras, o que antes era um ativo logístico nacional crucial havia se tornado uma relíquia de tempos passados. Mas a história não termina aqui. Em 2011, o embaixador australiano junto à Santa Sé recebe o crédito por reativar a linha de passageiros adormecida, intermediando o acordo que acabaria por abri-la ao público. Apenas 4 anos depois, em 2015, o Museu do Vaticano e as Ferrovias Nacionais Italianas lançaram conjuntamente um serviço semanal aos sábados, conectando a Estação do Vaticano ao Palácio do Vaticano no alto de uma colina, cerca de 24 quilômetros ao sul de Roma. A viagem dura cerca de 1 hora, embora seja majoritariamente pela Itália, já que dentro do território do Vaticano, o trajeto percorre 300 metros em cerca de 30 segundos.
Então, ao final de cada viagem de sábado, o trem retorna pelo portão e recua para dentro do túnel sob os jardins do Vaticano, onde permanece em solo do Vaticano até a semana seguinte. Essa é a história incomum da menor ferrovia do mundo. Espero que tenham gostado do episódio. Na verdade, isso só foi possível graças ao apoio de nossos generosos membros, cujas contribuições permitem produzir histórias menos convencionais como esta. Se algum de vocês aí quiser se tornar um membro e apoiar esse tipo de episódio, é só clicar no botão Seja Membro, e assim você vai me ajudar a manter essa missão viva. Caso contrário, como sempre, eu sou Ryan Soulcash, encerrando por aqui.